A Toque da edição 25 da Shonen Jump continua ainda com os mangás novos que ainda estão começando a se estruturar na revista, além de algumas surpresas que teve, né, com relação a posições de alguns mangás. Enfim, tudo isso eu vou estar falando no vídeo de toque dessa semana, o vídeo de toque dessa edição da Shonen Jump, a edição 25. No mais, acompanhe um vídeo que até o final do vídeo eu vou fazer uma pequena pergunta com relação à próxima edição da Shonen Jump. Então fica até o final desse vídeo. Sem enrolação, bora lá! Hello galera, eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu estarei comentando um pouquinho sobre a toque da Shonen Jump e já peço que você deixe seu like, se inscreve no canal para assim estar apoiando cada vez mais. Enfim, bora lá. Acabada a edição dessa semana teve One Piece, que acho que faz um tempinho que ele não estava aí nas capas da Shonen Jump, mas dessa vez ele ficou. Páginas coloridas tivemos o No Divine, que é um mangá novo, o segundo capítulo do mangá já foi publicado. Teve ainda páginas coloridas para Boku no Hero Academia e também para Angogaku no Iroha. Existem algumas coisas que a gente pode estar analisando com respeito a isso já, por exemplo, Angogaku existem algumas possibilidades, eu já estava até falando também, né, que talvez o mangá já não iria conseguir se sustentar e provavelmente iria ser cancelado. Existia pelo menos para mim essa possibilidade. Talvez essas possibilidades acabou caindo um pouco graças às vendas do volume atual, que é o volume 2. Se tudo der certo, a partir da próxima semana a Jump comece a dar mais oportunidade, a dar mais prioridade para esse mangá. Mas tudo isso só para semana que vem a gente vai ver se isso vai acontecer ou não. Outra coisa também é para relação a No Divine, que é um mangá novo. Muitas pessoas não gostaram tanto da história, mas é um mangá que, se tudo der certo, ele pode sim, se estruturar. Até então não podemos analisar nada. Os mangás novatos que ainda não são ranqueados, temos o Temaku Cinema, Kill Blue e o Tourette. Acho que é assim que se pronuncia, ainda não estou manjando no inglês ainda. E os hiatos de sempre, Hunter x Hunter, Burn the Witch e Holy Dragon. Os mangás ranqueados dessa edição tiveram 13 mangás, sendo a última posição ocupada por Black Clover. E acho que desde que eu comecei a fazer toques, eu não me lembro de nenhuma vez Black Clover ter ficado numa última posição. Porque isso, né, algo até estranho de se acontecer. Porque Black Clover, apesar de ele não ser tão popular como ele já era antes, ele ainda é um mangá, eu considero pelo menos, né, um mangá de certa forma importante. Porque as vendas deles não são tão fracas, mas ele também não vende tão bem, mas de certa forma eu ainda considero ele um mangá até importante na revista. Não sei se essas posições baixas foi porque a Jump quis priorizar outros mangás, mas eu acho que mesmo se fosse o caso, ele não necessariamente precisava estar na última posição. Então eu realmente achei bem estranho ele estar nessa posição aí, mas enfim, aconteceu. Bora ver se semana que vem ele vai voltar à posição mais alta. Com certeza sim, mas bora acompanhar aí na edição 26, como é que vai estar. Para 12ª posição tivemos Mesh, que ainda continua com seu anime em produção. Vamos ver o que ainda pode impactar no mangá. Espero que ainda consiga progredir mais, no caso vender mais o mangá, aumentar mais a popularidade, ele conseguir se tornar mais popular. Mas aí a gente pode poder estar analisando ele nas próximas semanas para ver como é que está indo mais ainda a popularidade da obra. Mas no mais, ele recebeu a penúltima posição essa semana, o que de certa forma não coloca o mangá em uma posição mais delicada. Mas eu acho que talvez, diferente de Black Clover, que eu não entendi o porquê de dar nessa posição, o Mesh, na minha opinião, é por conta de que provavelmente o mangá já está encerrando. Então a Jump, logicamente, ele quer priorizar mangás que tem mais tempo de produção, ao meu ver é isso, né? E como o Mesh já está fechando o mangá, e ele já não é um mangá tão relevante, para falar a verdade, ele nunca foi um mangá que teve tanta relevância na revista. Ele sim vende vendas boas, ao nível dele, né, pelo menos. E mesmo assim isso não torna o mangá um sucesso, um mangá referência na revista. Então eu acho que essas posições, por conta do momento que o mangá está atualmente, não é algo que, ao meu ver, chega a ser preocupante. Eu acho que a Jump está realmente querendo priorizar outros mangás que tem mais tempo de produção. Principalmente agora que está chegando essas novas levas de mangás. Então eu acho que, para mim, pelo menos, faz sentido. A 11ª posição tivemos Fabricant Sen, que eu acho que já é um mangá que não tem mais escapatória, o cancelamento está chegando. Eu não estou acompanhando esses últimos capítulos, mas eu ouvi falar de algumas pessoas que a obra parece que já está começando a entrar em um possível arco final. Então provavelmente a obra vai se fechar e daqui a algumas semanas a gente vai ver a obra se encerrando por baixa popularidade, né? As vendas também não foram muito boas de seus volumes, os volumes físicos, então isso só mostra que o mangá realmente não se deu tão bem na revista e logicamente pode resultar
e vai resultar, né, em um cancelamento da obra. A 10ª posição foi o Boku no Roboco, que é uma obra que recebe boas posições, mas essas últimas 2 semanas, se não me engano, ele recebeu posições mais baixas, mas continua ainda com o pensamento de que isso não preocupa o mangá. Ele é um mangá de comédia que até então não tem um sucesso tão grande, mas mesmo assim a Jump sempre mantém ele na revista, bota posições boas. Quando o anime tava aí em produção, até quando tava em exibição, a Jump botava ele em posições ótimas, chegou até a receber primeiras posições, ficava sempre aí no top 5 por aí. Agora parece que deu uma esfriada. Eu falo a mesma coisa com relação ao Mashley. Talvez seja por conta que a Jump tá querendo priorizar outras obras. Mas aí, bora ver como é que vai suceder nas próximas semanas com relação a essas posições de Boku no Roboco. E para a 9ª posição tivemos Delícia Samurai, uma obra que não tem muito o que falar sobre ele. Ainda tá esperando o anime, mais notícias sobre o anime. Até então não foi falado nada, não saiu nada do tipo, então a gente vai continuar no aguardo. No mais, Delícia Samurai é uma obra que não tem muita novidade aí pra ser falado. Outro que também não tem muita coisa é o Yozakura Family, o que está na 8ª posição. O Yozakura Family também é uma outra obra que não apresenta tanta coisa, tanta novidade, então não tem muito o que falar dele aqui. Também é outro que a gente também tá esperando mais notícias sobre o anime. No mais, é a mesma coisa de sempre. Vamos continuar acompanhando a obra. Eu não tô acompanhando semanalmente, mas eu tô já trabalhando nisso. De qualquer forma, Yozakura Family é uma obra que sim, eu recomendo bastante a leitura dele. Apesar dele não ser um grande sucesso na revista, ele ainda assim, pelo menos ao meu ver, tem uma história até boa. Para a 7ª posição é o Kinoseki no Taisai. Eu sempre confundo o nome, eu nunca sei pronunciar esses nomes direito. Mas enfim, qualquer coisa que estiver falando errado, vocês podem me corrigir nos comentários. Mas o Kinoseki no Taisai, ele é uma obra que vem desde os seus primeiros capítulos, feito bastante sucesso. Ele conseguiu já nos volumes iniciais, quer dizer, no volume 1, que foi o único volume até então publicado, chegou a vender mais de 60 mil exemplares aí, e isso é bem legal. Atualmente, essas últimas obras que vem lançado na Jump, ele não consegue vender tanto em um volume, no seu primeiro volume. Normalmente, os mais populares chegou a 20, a 25, por aí, nessa média. Já que no Taisai, ele conseguiu aí mais de 60 mil. Já mostra realmente algo positivo para a obra. Mas eu tô com uma certa expectativa que eu acho que ele não vai conseguir alcançar esses valores aí, esses números, já no volume 2, que inclusive já até saiu a capa aí do volume 2 e vai sair já mês que vem. Eu tô com essa sensação que talvez a obra perdeu bastante popularidade desde que lançou o volume 1 até o momento que vai lançar o volume 2. Talvez eu seja isso só por mim mesmo, porque realmente não tô curtindo mais a obra da forma que eu tava no início, mas eu acho que realmente tenha sido esse o caso. As posições de toque dele, por exemplo, decaíram bastante, mostrando que a Jump já não prioriza tanto ele, pelo menos é o que aparenta ser. Então talvez seja esse o caso. A Jump não vê tanto potencial quanto via ele no início, por isso as posições dele caíram bastante. Ele ficava aí das primeiras posições, primeiras toques dele, ficava aí acima da 6ª posição, 5ª posição, às vezes a 7ª, mas agora ele fica 7, 8, 9, 10, por aí, que é um diferencial em relação às primeiras toques. Não sei se isso realmente seja esse o caso, mas eu tenho aí as minhas especulações. Deixa aí o que você acha, se você acha que Kinoseki no Taisai ele vai conseguir vender o mesmo tanto ou superior ao volume 1. Quero saber a opinião de vocês. Com a 6ª posição tivemos Undead Luck, já é um mangá com bastante prioridade na revista, quer dizer, ele tem a sua certa importância desde que foi anunciado o anime de forma oficial lá na Jump Fest. O mangá, ele recebeu ótimas posições, uma ótima atenção na revista. A revista vem priorizando bastante o mangá e provavelmente a Jump está querendo tornar ele um grande sucesso. Eu já cheguei a falar isso há algumas semanas. Eu acho que pode sim, se tudo der certo, isso pode acontecer. Não acho que ele vai ser um mega hit como Boku no Hero, Jujutsu ou até One Piece. Eu acho que é impossível, né, One Piece. Mas pelo menos entre Boku no Hero e Jujutsu, eu acho que pelo menos atualmente eu não vejo Undead Deluxe se tornando um nível de popularidade desse nível. Mas se ele conseguir elevar suas vendas, por exemplo, lá para 100 mil por aí, que é algo que já é bem alto em relação ao que o mangá vende atualmente, vai ser já algo bem positivo. Se o Undead Luck conseguir esses números com o anime dele em exibição, eu vou ficar já bem satisfeito. Se ele ultrapassar esses números aí sim já vai ser algo perfeito, para minha opinião. Por enquanto é tudo uma especulação, não se sabe ao certo se isso vai realmente acontecer, porque somente quando sair o anime a gente vai ver o quão positivo ou, no pior dos casos, negativo isso pode acontecer. O que nos resta é esperar, né? Para a 5ª posição tivemos With What, que é um outro mangá que vem recebendo uma ótima atenção.
Até então, diferente de Under the Luck, The Losers Samurai e o Sakura Family, ele não teve nenhum anúncio de anime. Ele ainda tá só com a popularidade baseada no seu mangá, o que já torna ele, de certa forma, eu considero assim, de especial, vamos dizer assim, porque ele vem crescido somente com o sucesso que o mangá tem. Logicamente, o autor, ele já fez uma obra anterior, como Sketch Dance, o Kanata no Asta, então ele já tem esses nomes aí no seu currículo, vamos dizer assim. Mas se essa obra ganhar um anime futuramente, esse sucesso vai aumentar ainda mais. A quarta posição foi o Jujutsu Kaisen. É um sucesso que você já conhece, ele vende bem, apesar das vendas ter caído bastante com os últimos tempos, mas eu acho que, né, quando sair a segunda temporada do anime, que vai sair já na temporada seguinte no Japão, esse mangá vai com certeza voltar a crescer novamente. Eu não diria que pode voltar o mesmo tanto que ele vendeu quando estreou a primeira temporada, mas eu acho que sim, ele tem potencial sim para voltar a crescer novamente, vender acima de 1 milhão nas suas primeiras semanas de vendas de cada novo volume. E atualmente, a cada novo volume que ele lança, ele chega em torno de 700, 600 mais ou menos. Algo que quando o anime estreou na primeira temporada, ele pegava 1,5 milhões, 1,7 por aí, mais ou menos. Talvez um pouquinho menos, mas mais ou menos nessa faixa aí. Que já era algo absurdo. Ele caiu bastante, mas... Quer dizer, bastante... Não, né? Mas ele caiu em relação a isso, mas eu acho que ele tem sim, pelo menos chegar a 1 milhão por volume. Vai ser algo perfeito. Pelo menos esse 1 milhão que eu falo é da estreia de cada novo volume, né? A primeira semana de vendas de cada volume novo de Jujutsu. Se ele conseguir essa marca, pra mim já é algo perfeito, né? Mas bora ver aí a estreia do anime quando sair. Que quem não viu o trailer já saiu e tá lindo, maravilhoso. Terceira posição, entrando aí no top 3, tivemos o Blue Box, ou Anohako, como eu costumo chamar. Anohako, ele é uma obra que atualmente vem tido, esses últimos capítulos, né, pelo menos vem tido ótimos momentos. Muitos fãs aí estão gostando bastante, que eu sei aí que muita gente está gostando. Então, tá realmente um momento bem importante. O que eu fico pensando é o que vai ser depois desses acontecimentos. O que vai acontecer depois disso? Porque esses acontecimentos normalmente mostram que a obra está se fechando. Então, será que o autor já está pensando em um fechamento? Pelo menos é o que eu acho, né? A obra parece que realmente está chegando no fechamento. Ou o autor ele vai, a partir daí, iniciar uma nova fase da obra e prolongar ainda mais. Que eu acho que ainda tem algumas coisas para acontecer, logicamente, né? Porque a Anohako, ele não foca só no romance, ele foca também no esporte. E tem algumas coisas com relação ao esporte, pelo menos até onde eu sei, até onde eu acho, que ainda precisa ser desenvolvido. Então, eu acho que depois disso, algumas coisas ainda vão acontecer. Ela pode desenrolar aí mais alguns capítulos, não sei quantos. Mas enfim, falando sobre a popularidade, continua a mesma. O volume 10 está em lançamento e está vendendo bem. Vou falar aí no vídeo de análise de vendas que eu vou fazer, então já fiquei no aguardo. De qualquer forma, a Anohako é uma obra bem popular e tem tudo ainda para ser mais popular ainda. O que falta é só anunciar um anime aí, que até agora tem nada aí em relação a isso. Mas partindo para a segunda posição, tivemos a Ken Banashi, que é uma obra que vem tido um ótimo momento também. Provavelmente foi isso que fez ele ficar numa posição tão alta, porque esses capítulos agora tá em um momento bem importante, tem o campeonato aí de Hakugo, alguma coisa assim do tipo. Então é uma fase bem importante. Logicamente, por conta disso, ele está recebendo ótimas posições. A mesma coisa com o Anohako, que ele também recebeu posições bem altas, chegou até uma primeira posição em algumas semanas aí, não sei se foi semana passada, mas enfim, ele chegou aí por conta do momento que ele tá. Então, a Jump então tá usando esses momentos aí para dar mais atenção para a obra e os leitores terem mais interesse por ele. Então, isso mostra um pouquinho até como é que funciona a Toque, né? Não é só questão de popularidade. Eu já cheguei até a falar isso em um vídeo. A Toque não é somente popularidade, não é ranqueada em questão de popularidade. O mais popular fica em primeiro e o menos fica em último. Às vezes, a questão é de ver o que vem acontecendo na obra e colocar ele numa posição certa para as pessoas se interessarem na leitura. Então, isso é bem importante para que as pessoas ganhem interesse. Em um clímax bem importante da obra, as pessoas acabam se interessando. E, logicamente, ele está posicionado em uma posição estratégica para os leitores lerem, e isso já torna ele até bem mais priorizado, e os leitores até leem mais ele. Então, a Ken Banashi e a Anohako estão, pelo menos ao meu ver, estrategicamente bem posicionadas para os leitores, pelo menos, ganharem mais interesse em ler a obra. E na primeira posição foi Sakamoto Days. Esse aqui eu não acompanho semanalmente, então não sei dizer o que está acontecendo na história,
provavelmente algo bem legal, bem importante, né? Porque Sakamoto Days ele é uma obra de ação, então de hora em hora, de tempo em tempo, ele chega em uns momentos de ação bem importantes, bem legais. Eu vejo aí algumas imagens, então eu sei como é que acontece. De qualquer forma, Sakamoto Days recebeu mais uma vez, mais uma semana recebendo a primeira posição. Logicamente, por conta que o One Piece não estava, né, ranqueado, ele recebeu a capa da revista, então Sakamoto Days acabou roubando a cena. Nem foi Jujutsu Kaisen, né? Eu acho que esses outros mangás mereciam mais, essas posições mais altas. De qualquer forma, com isso em mente, Sakamoto Days foi o mangá de mais sucesso. Então, eu quero que você deixe nos comentários, fazer uma breve pergunta, assim como eu falei lá no início do vídeo. Deixa nos comentários quais são, pelo menos fala o seu top 3, que você acha que pode ser o top 3 da edição 26, que vai ser a edição da semana que vem. Deixa nos comentários, quero saber a opinião de vocês. A prévia da semana que vem, teremos Sakamoto Days como capa da revista, Ao no Haku recebendo páginas coloridas e Fabricante 100 também recebendo páginas coloridas. Apesar de eu ter falado que a obra pode ser cancelada, a Jump ainda deu uma página colorida para ele. Não sei o que isso pode significar, mas eu ainda não descarto a chance de que o mangá sim, ele tem tudo aí para ser os mais cotados, os mais prováveis aí a serem cancelados. No mais, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de comentar. Quero saber a opinião de vocês. E enfim, obrigado por ter assistido até aqui. E a gente então se vê no próximo vídeo.